Então, bora lá para nossa aula. Hoje, sexta-feira, dia de folgar um pouco depois das 9h19, ou 19 não, das 21h30, né? Aí vocês estão livres para descansar, curtir. Então, vamos lá. Nós vamos começar corrigindo as atividades da aula passada. Vocês fizeram? Quem fez? Eu não fiz, professora. O Emerson não está por aqui. Será que a internet dele está ruim? Olha, eu vou colocar aqui a apresentação, só um momentinho. Esses é da aula do dia 12, né? Do dia 12. As demais estão corrigidas, né? A última aula. Apareceu a apresentação para vocês? Sim. Tá. Então vamos lá. Eu vou aumentar aqui a exibição só para... Vamos lá. A pergunta 1, né, da aula passada, com relação ao conteúdo que trabalhamos, no contexto, né, a pergunta é a seguinte: para satisfazer seus usuários das informações contábeis, as entidades devem divulgar através de seus relatórios informações referentes ao que, pessoal? Quem vai responder aí? Eu não fiz, professora. Mas vocês têm aí a resposta no relatório que eu estou compartilhando com vocês. Sim, ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas, fluxo de caixa, alterações no capital próprio mediante integralizações dos proprietários e distribuições. Notas explicativas. Muito bem. Então, ali são essas informações que são divulgadas nos relatórios contábeis, né? Todas as mutações que ocorrem dentro do patrimônio da empresa, seja relacionados aos bens e direitos, às obrigações, né, com o terceiro e com os sócios, as informações referentes à apuração de lucro através de confronto de receitas e despesas, a circulação do dinheiro dentro do caixa, né, através do fluxo de caixa, e quando há alterações de capital próprio, ou seja, aporte de capitais pelos sócios, ou ocorre também da empresa negociação em bolsa de valores, vendas de ações, entre outras. E as próprias distribuições aos sócios, ou seja, remuneração aos sócios. Opa, tem alguém entrando aqui. Professora. Oi. Professora. Oi. Eu estou perdida aqui. A senhora passou umas questões, 5 questões, certo? Na aula passada, 7 questões, né? Não, essas 5 questões que a senhora passou agora, eu achei que era elas que a senhora ia fazer. A senhora está em que apostila? Eu estou perdida. Essas aqui que estamos corrigindo é referente à aula do dia 12/3. Essa aula que eu que mandei hoje são referentes ao conteúdo que nós trabalharemos na aula de hoje. Se der tempo, faremos hoje. Senão, vocês, na próxima aula, nós corrigimos novamente. Nossa, essa é aquela... São 7 questões? Isso, da aula do dia 12/3, sexta-feira passada. Ah, é porque eu não estava, professora. Mas eu coloquei no grupo também. Tá aqui, tem como eu tirar elas rapidão aqui? Mas deixa eu ver se eu acho elas. Na sala de aula online tem lá no Classroom. Tem lá? Eu vou ver se eu tiro. Maria, eu vou mandar para você lá no grupo. Manda para mim, Leandro, por favor, que aí eu já tiro aqui no computador rapidão. Você quer imprimir? Obrigada, tá? Professora, vai imprimir para me responder. Ah, então tá.
tá? Obrigada, tá? Mas só para adiantar, Maria, nós vamos deixar disponível as respostas lá na sala de aula online também, tá? Essas atividades corrigidas. Então, eu vou para a segunda enquanto você vai imprimindo aí, pode ser? Beleza. Então, vamos lá. Obrigada. Por nada. A segunda questão: quais as principais leis em vigor que regulamentam a publicação dos demonstrativos contábeis? Quais estabelecem conceitos e apresentação das estruturas das demonstrações e quais relatórios as sociedades anônimas e sociedades de grande porte precisam elaborar e publicar? Gente, eu sou muito boazinha, trago tudo pronto para vocês, ó. As leis 6404/76, a 11638 de 2007, a 11941 de 2009, a 10406 de 2002 e a CPC 00R1 e a CPC 26. Muito bem, né? E aí tem E aí, todos os demonstrativos, né? Isso. Pode falar, Leandro. Tem que ler todos eles? Sim. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado abrangente do período, CPC 26, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ou demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstrações dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado, notas explicativas, parecer de auditores independentes e relatório da administração. Isso. Bom, tá aí todos os relatórios. As empresas que são consideradas de grande porte com relação às demonstrações, né, e com obrigatoriedade de publicação, são aquelas com capital, com ativos superior a 240 milhões ou o faturamento acima, igual ou acima de 300 milhões de reais, tá? Ok. Qual a finalidade do Comitê de Pronunciamento Contábil? Pronunciamento Contábeis. E como é composto tal comitê? Maria, deu certo? Deu, professora? Já tô tirando aqui, já deu certo já. Tô na mão já. Opa, meninas, podem participar, porque quanto mais vocês participam, uma aula segue mais rápido. Resposta da 3. Criado pela Resolução CFC número 1055 de 2005, o CPC tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão de documentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando a centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Os membros do CPC, 2 por entidade, na maioria contadores, não oferem remuneração, sendo as entidades a Associação Brasileira das Companhias Abertas, Abrasca, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, a PIMEC Nacional, B3 Brasil, Bolsa Balcão, Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, IBRACON, Fundação do Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuárias e Financeiras, PIPECAF, e entidades representativas de investidores de mercado de capitais. Muito bem, parabéns, Tuane. Parabéns a todos na participação. Item 4. No caso de conflito entre a estrutura conceitual e um pronunciamento técnico do CPC, o disposto na estrutura conceitual deve prevalecer sobre esse pronunciamento técnico do CPC, pessoal? Não. Não. Não, por quê? O CPC 00, que é a estrutura conceitual, ele tem finalidade de quê? De orientar somente, né?
enquanto os CPCs específicos, ou seja, os pronunciamentos técnicos específicos, eles trazem regulamentação, tá? Então, pode ser que ocorra certa discrepância lá em um item, no momento de julgamento, então sempre prevaleça o que está no pronunciamento específico, tá bem? Pergunta 5. Características qualitativas fundamentais e características qualitativas de melhoria. Não briguem para responder. Se a informação contábil financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensiva. Fundamentais: relevância e representação fidedigna, completa, neutra e livre de erro. Melhoria: comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, compreensibilidade. Observe, estudar CPCs, acho que você não precisava falar. Isso aqui é uma orientação para vocês, tá? É uma observação. Tá. Que todas essas informações, para nós que já víamos desde a análise de custo e também nessa disciplina falando sobre os princípios contábeis, né, que são o BR-GAAP, as normas internacionais de contabilidade, sobre, lá quando discutimos princípios, né, nós falamos sobre as convenções, então, traz essas informações com relação às características fundamentais, qualitativas fundamentais e de melhoria. As fundamentais, ela tem que representar, né, aquela informação contábil, aquele ato que você reconheceu, que você evidenciou no demonstrativo, ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. Enquanto que as relacionadas à melhoria, ou seja, ser o melhor possível para que seja comparável a outro documento, né, de uma outra empresa ou dentro da mesma empresa há anos anteriores, tem que ser verificável, tem que ser apresentar ali tempestividade, ou seja, reconhecida ali no tempo em que ocorreu, e oferecer principalmente compreensibilidade, ou seja, de fácil compreensão. Então, eu espero, e até vamos fazer uma aula específica sobre o CPC 00 através de debate, tá? Eu vou preparar alguma coisa, portanto, já vão estudando aí. A pergunta 6. Conceitue os elementos diretamente relacionados com a posição patrimonial, financeira e resultados. Ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Muito bem. Então, vamos fazer uma pergunta extra com relação a esse conteúdo. No caso, se o ativo for maior do que o passivo, o que nós temos? Não entendi a pergunta. Reformula ela para a gente, professora. Se o ativo for maior que o passivo? Isso, num fechamento de balanço, no final do exercício social, o saldo total do ativo for superior ao saldo do passivo. Nós temos? Significa que a empresa tem, não sei, liquidez, ela tem lucro, né? Lucro. Isso. E se caso for ao contrário, o ativo for menor, o saldo total do ativo for menor que o passivo?
Tem prejuízo. Prejuízo, né? Ou seja, um passivo a descoberto, né? Como falamos na contabilidade. O item 7, comente sobre os vários métodos de mensuração adotados pela contabilidade. Deixa eu só descer, para facilitar para vocês. Quem vai ser o leitor da vez? Emerson, Matheus, Luísa, Silvio, Alva. Quando lemos, nós acabamos absorvendo o conteúdo, aprendendo mais. Eu vou ler o custo histórico, outra pessoa lê o custo corrente, pode ser? Pode, são vários, ó, temos 4. Nossa Senhora. Depois a Tuane, o Leandro aí. Então, vamos lá. Tem que ler a pergunta também? Ou só Não precisa, só a resposta, tá. né? Então tá. Custos históricos. Os ativos são registrados pelas montantes pagas em caixa ou equivalentes de caixa, ou pelo valor justo dos recursos entregue para adquiri-los na data da aquisição. Os passivos são registrados pelos montantes do recurso recebidos em troca de obrigação ou em algumas circunstâncias, como, por exemplo, imposto de renda, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, que separa e serão necessários para liquidar o ativo no curso normal das operações. Oi, Flávia, sejam bem-vindos à aula. Cristiane, né? Quem foi que entrou? Foi a Flávia? Sim, boa noite. Consegui entrar só agora. Estamos nas correções das atividades da aula passada. O segundo item vai ser você, Leandro? Pode ser. Vamos lá. Segunda método de mensuração, né? Custo corrente. Custo corrente. Os ativos são medidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que teriam que ser pagos se esses mesmos ativos ou... Tá certo isso aqui? Mesmos ativos ou ativos equivalentes Sim. Fossem adquiridos na data do balanço. Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. Isso. Quem será o leitor do terceiro método de mensuração? Valor realizável. Valor realizável, valor de realização ou de liquidação. Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. Os passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa não descontados que se espera serão pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações. Muito bem, né? Me desculpa aí que eu sem óculos para ler no computador é uma maravilha, tá? E eu também, eu com óculos já não está funcionando muito bem, tem que fazer uma revisão. O último método ali de mensuração, valor presente. Quem será o leitor? Flávia, pode ler para a gente? Nossa, saiu da reunião. Pode ler um outro aí? Valor presente. Pode ler? Pode, fica à vontade, Cristiane. Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa que se espera seja gerado pelo item no curso normal das operações. Os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado dos fluxos futuros. Saídas líquidas de caixa que se espera são necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Muito bem. Então, pessoal, vocês viram ali de realização é com relação à venda, né? O valor de venda na data. O valor presente é o valor atual no fechamento do balanço, seja para reconhecer um caixa ou para pagamento, uma saída de caixa. O custo corrente é o que está sendo praticado no ato ali, né? E o custo
histórico é o registro com base no documento, lá na data da compra do item, do ativo, do pagamento da receita, né, ou pagamento da receita não, da despesa, perdão, já estou pagando até receita aqui, pagamento da despesa e assim por diante. O que são capitais, né, o capital físico, o que representa capital físico e capital financeiro. Vou até melhorar aqui. Capital físico é considerado como a capacidade produtiva da entidade baseada por exemplo, nas unidades de produção diária. Capital financeiro é sinônimo de ativo líquido ou patrimônio líquido da entidade expresso em moeda. Isso mesmo. O capital físico, produção baseada na capacidade de produção da empresa, quantas unidades ela produz ali dentro do período, né, seja no fechamento ali, seja mensal, anual, né, a capacidade de produção dela. Enquanto que, se falando de capital financeiro, o próprio nome já diz que é o capital monetário, né, o quanto representa ali o patrimônio da empresa em moeda, tá? Certinho até aqui, pessoal? Oi! Tem que aceitar a Joyce, aí ela tá tentando entrar. Olha, não tá aparecendo aqui ela. Pede para ela sair e tentar entrar novamente. Tá. Eu vou fechar aqui esse arquivo. Enquanto isso, ficou uma parte sem gravar. Então, com relação ao nosso conteúdo da aula, CPC 15, combinação de negócios, é o CPC, ou um pronunciamento contábil, que trata, né, das questões de fusão, cisão e incorporação, e de combinações de negócios, ou seja, do controle de negócios, né, dessas... como as empresas tratam essa questão de obter ou não um controle de um negócio, seja de uma pessoa jurídica inteira, de uma PJ, de uma empresa inteira, a empresa adquirir ali o controle, ou de um ramo de atividade, ou, né, de uma linha de produção e assim por diante, tá? Então, esse é o pronunciamento que trata desse tipo de negócio, ou seja, essa combinação. É uma operação ou outro evento por meio do qual um adquirente, ou seja, a empresa, né, que esteja ali, ou pessoa física que esteja adquirindo o controle de um ou mais negócios. Por que de um ou mais negócios? Que pode ser de apenas uma linha de produção, ou de um conjunto de ativos, ou de uma empresa, ou de um conjunto de negócios, né, um conjunto de empresas, um conjunto de de linhas de produção e assim por diante. E é independente de forma jurídica, pois pode ocorrer entre pessoa física ou pessoa jurídica, tá? E esse pronunciamento, né, neste pronunciamento o termo abrange também as fusões que dão entre partes independentes, ou seja, observando aqui 2 pontos. Primeiro, se há, mediante assinatura de acordo dos acionistas ou outra forma pela qual a entidade vem a ter poder sobre a investida, a ponto de dirigir suas atividades relevantes e, inclusive, né, usar esse poder em benefício próprio. Então, esse é um ponto que deve ser observado numa combinação de negócio, do qual trata o CPC 15, tá? Se vai haver esse acordo com relação ao montante, né? Se aquela aquisição vai representar, né, um controle sobre essa investida, sobre essa controlada, ou seja, que seja capaz, né, desse adquirente, desse controlador investidor, de tomar as principais decisões dentro da empresa e, inclusive, utilizar esse benefício, né, esse poder em benefício próprio, ou seja, beneficiando a sua empresa, a sua controladora.
E outra coisa que deve ser observada, não necessariamente o controle adquirido seja de pessoa jurídica distinta, ou seja, pode ser também através de uma aquisição de controle de um negócio, né, ou seja, de um conjunto de ativos ou de uma operação, como eu falei há pouco, de uma linha de produção. A empresa A adquiriu da empresa B, né, mediante investimentos, uma linha de produção apenas. O interesse dela é uma linha de produção apenas, mas esse investimento representa, né, atividades relevantes e a empresa pode, inclusive, né, esse investidor, usar isso em benefício próprio, tá? Como também pode ser um conjunto de ativos. Alienação de controle e aquisição de controle. Então, entende-se como alienação de controle a transferência, seja de forma direta ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordo de acionistas e de valores mobiliários que sejam conversíveis em ações, com direito a voto, cessão de direito de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis, né, em ações e que venha a resultar na alienação de controle acionário da sociedade. É uma linguagem bastante complexa, né? Talvez aí a grande maioria não vai entender nada, mas são títulos de dívidas, né? Os debêntures, outros títulos que são negociáveis ou as próprias ações que vão ali dar direito, né, ao adquirente ao controle, ou seja, a alienação desse controle através de transferência, seja direta ou indiretamente, né, de um conjunto de ações, de outros títulos e assim por diante. Reorganização das sociedades. Como que é feito a reorganização? São aquelas operações que permitem a transação do patrimônio, né? Ou o quadro de sócios sem que haja necessidade de liquidação ou extinção da empresa. Ou seja, encerrar a empresa. A empresa pode migrar de um tipo para outro sem que precisa liquidar ali o seu patrimônio ou fazer a extinção da empresa. É também denominado, né, de concentração de sociedades, e pode ser um processo simples ou complexo, e pode envolver valores e operações de diversos portes, depende do ramo de atividade, do porte da empresa, né, do negócio que está sendo feito ali, se é um conjunto de ativos, se é uma linha de produção, uma determinada operação, ou se é uma empresa inteira e assim por diante, tá? E principalmente do porte, quanto maior a empresa, a diversidade, né, das operações dela, mais complexo fica essa reorganização, essa migração de um para outro forma de atuação, tá? Nesse próximo slide, a gente consegue verificar melhor. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas formas de reorganização de sociedades e algumas definições. Por exemplo, uma delas é a incorporação. Quando que ocorre a incorporação? Quando uma empresa absorve a outra, né? As operações da outra. E pode ser uma ou mais empresas. Nesse exemplo aqui, nós temos a empresa A, a empresa B, a empresa C. A empresa A, né, incorporou a empresa B e a empresa C, ou seja, a empresa B e C, na incorporação deixa de existir e passa a existir apenas a empresa A, com o capital de B e C incorporado à empresa A. Onde que está essa regulamentação? No artigo 227 da Lei 6.404 de 76. Lembrando, pessoal, que essa lei só sofreu alterações. Ela ainda continua em vigor, tá?
Caso vocês queiram perguntar, questionar, fiquem à vontade. Com relação à fusão. A fusão é a união de duas ou mais sociedades, né, que vão lhe suceder em tudo, né, sejam em direitos ou obrigações. Todo o patrimônio da empresa, seja os ativos como também os passivos. Na questão da fusão, nós temos o quê? Uma ou mais sociedade, né, elas são fundidas e acabam se transformando numa outra empresa. No caso aqui do exemplo, nós temos a mesma empresa A, B e C, que optaram por fusão, se transformando então na empresa D. Elas deixam de existir, passando a existir somente a empresa D, com todo o capital aqui, né, da empresa A, B e C, incluído aqui na empresa D. Qual é o artigo 228 da Lei 6.404, que regulamenta o processo de fusão? Na incorporação, pessoal, uma das empresas permanece e as demais são incorporadas. Na fusão, todas as empresas deixam de existir e passa a existir uma empresa nova. Aí nós temos também a cisão, que é a divisão de uma empresa, né? Uma ou mais empresas e geralmente em separação de negócios independentes. E na cisão, ela pode ser parcial ou total. Quando que ela é parcial? Vamos lá. A empresa A aqui, por exemplo, nós temos as 3 empresas. A A, né, adquiriu aqui partes do capital de B e de C. Aqui ocorreu uma cisão parcial, ou seja, as empresas B e C ainda continuam, porém partes do seu patrimônio líquido, do seu capital, né, dos seus conjuntos de bens, direitos e obrigações, foram passados para a empresa A. Na cisão total, o que ocorre? A empresa A acabou incorporando todo, né, o patrimônio da empresa B e da empresa C, tá? Aqui houve uma cisão total. Estão conseguindo acompanhar? Sim, professora. Sim. Sim, professor. Já tiveram aula desse conteúdo já? Professora, tem algum, por exemplo, só para identificar, não sei se a senhora vai lembrar alguma de cabeça, a fusão da anterior. Lembra de alguma empresa que fez esse tipo de coisa só para exemplificar? Na região, desconheço, mas isso ocorre principalmente nas grandes empresas, por exemplo, com relação aqui à fusão. A fusão pode ocorrer também. Por exemplo, uma empresa, vamos citar aqui, sem te contar aqui uma empresa assim específica que eu nem estou lembrada agora. Na verdade, a gente tem que fazer uma pesquisa aí em dados recentes de empresa que fizeram fusão ou incorporação. Sempre tem divulgado, né, publicado em diário oficial esses procedimentos. Mas ocorre, por exemplo, a Petrobras, ela tem ali as suas linhas de operação de acordo com o ramo de atividade. Ou seja, a Petrobras que fabrica só o petróleo, que extrai o petróleo, a Petrobras, a indústria que processa e assim por diante, tá? Por quê? Elas acabam fazendo essas reorganizações para que cada empresa cuide apenas daquele ramo de atividade, ou seja, uma é a indústria extratora, outra é a processadora, e aí uma outra que vai tratar da comercialização desses produtos. Mas eu posso verificar e trazer na próxima aula aí com clareza alguns procedimentos, seja de incorporação, fusão e cisão de empresas que fizeram por essas datas. Ou vocês podem já ir pesquisando aí. Tem a Oi? Eu acabei de... Cita aí. Claro, também fizeram fusão.
A Claro e a... Nextel. Agora, por esses dias? Essa já tem um tempo, não é? Tem uns 2 anos, um ano e pouco. Essa daí já tem um tempo. Eu dei uma olhada aqui na internet, eu vi algumas empresas que eu nem sabia que tinha feito fusão. Diga aí. Itaú Investimentos, a Raia Drogasil e a Drogaria Zonofre. Essa eu nunca ouvi falar, agora a Raia Drogasil, sim. A Raia eu vi até porque ela, acho que em São Paulo eles vão fazer a vacinação, usar o espaço físico para vacinação gratuita, né, da coronavírus, se eu não me engano, tem esse projeto social. É a maior rede de drogarias do Brasil. Não Então, sabia, e não. essa Raia eles fizeram uma incorporação ou fusão? Ou Fusão. Cisão? Foi fusão. Raia Fusão. Drogasil e Onofre. Ah, sim. E foi 100% Também ou foi total? foi total. 100% do capital da Onofre. Drogaria Ah, tá. Onofre. Então foi uma fusão, eles transformaram numa nova empresa. Isso. Uhum. A Raia Drogasil compraram 100% da Drogaria Onofre. Ah, sim, entendi. E uma outra também que eu não sabia é da Magazine Luiza e Netshoes. Sério? Eu também não sabia essa aí, não. É nova. 2019. 2019, tá vendo? Não é nova. A gente não consegue acompanhar isso, porque não é a nossa Né? Eu realidade, não né? sabia. Oi? Eu sabia que a Magazine Luiza, ela já é um conglomerado de muitas empresas, né? Sim, o que eu acompanhei da Magazine é que o faturamento, quer dizer, o lucro da Magazine no ano de 2019 foi altíssimo. Né? Sim, a Magazine Luiza hoje, na verdade, é uma das empresas brasileiras mais cobiçadas. Sim, na Bolsa de Valores as ações delas tão em alta, né? Sempre em alta. Só que tem um porém, eu analisei até em turma, o balanço patrimonial, se eu não me engano, de 2019, e o grande grosso da injeção de recursos vieram justo dos acionistas. As vendas de ações alavancaram aí o patrimônio, né, da Magazine Luiza. Quando a Luiza, a Magalu, se transformou em empresa de capital aberto, aí que ela voltou, né? E aí o e-commerce tomou conta. Isso. Muito bem, isso mesmo. E de Cisão, tem algum exemplo aí, claro, para gente? Rápido? Cisão eu não vi nenhum aqui, professora. Porque a Cisão, geralmente... Aqui, depois eu paro um pouquinho a aula e falo. Ótimo. É que a cisão também, quando é total, tudo bem, talvez tenha. Mas a parcial, geralmente nem é divulgado, né? Entre grupos de empresas, né? Ocorre muito em grupos de empresas onde tem a controladora e as controladas. E aí eles vão remanejando, né? As operações, os grupos de ativos e assim reorganizando ali o controle, né? O que eu dei uma olhada aqui, ó, coisa apareceu bem rápida aqui na questão da cisão, foi em 2012, sabe que já faz um tempo, né? Quando a companhia aérea Gol segregou parte das suas atividades e transferiu parte do seu patrimônio para aquele programa Smile, que também são deles, né? Mas é como se fosse algo à parte da Gol, né? Não, são CNPJs diferentes, né? São distintos, mas está dentro de um mesmo grupo, né? Isso. Mas para nós... Professora, só para saber, o Bradesco que comprou o HSBC também é? Isso. Agora, não sabemos, no HSBC, eu acho que foi uma incorporação, não é isso? Comprou todo, 100%, não é isso? Comprou todos. Pelo que eu fiquei sabendo, sim, foi 100%. Se eu não me engano, isso. Então, o Bradesco... Inclusive as transações aqui, Brasil e fora, né? Isso, então é uma incorporação, né? Ela incorporou todo o patrimônio da HSBC. O HSBC deixou de existir e só
o Bradesco, né? Só Bradesco. Aqui ainda estava usando aquela unidade antiga, né? Que também já foi tudo incorporada. É que esse processo... Oi? Foram 16 bilhões o valor da aquisição. Da aquisição. Então, foi incorporação, ou seja, 100% do patrimônio passou a ser do Bradesco. A HSBC deixou de existir, né? Aqui, pessoal? Professor, eu acho que o Atacadão também comprou o Carrefour. Agora, eu não sei se ainda está Carrefour. Então, mas Porque agora Maria, a rede foi Atacadão uma compra integral 100% incorporação ou foi uma cisão ali, uma fusão? Professor, eu acho que foi total, por causa que não tem mais agora, né? Não vai ter mais, eu acho, Carrefour. Eu não sei, eles compraram, parece que deixaram o mesmo nome, professor. Eu não entendo esse negócio. Às vezes, o que ocorre? As empresas, esse mundo dos negócios é muito complexo. Utiliza-se as marcas, lembra do ativo lá intangível? Bem não corpóreo? Então, assim, a empresa pode ter encerrado, mas a marca ainda é muito forte no exterior. Muitas vezes é usado, essa marca ainda é negociada. Eu estou falando isso porque... Falando que o Carrefour comprou o Atacadão. Eu ia falar isso agora. O Carrefour foi comprado pelo grupo, o Atacadão foi comprado pelo grupo Carrefour. Ah, foi o inverso. Isso. Foi inverso? É. Não, mas o Atacadão Acho que não entendi. É que amanhã o Atacadão... Porque é igual a professora falou, a marca é muito forte, então eles não tiraram, né, o nome. Porque eu vou perguntar certinho, professora. Porque Ih, Maria, agora você vai ficar sem serviço. Não, é incorporação. Amanhã. É antigo, faz tempo já isso. Faz tempo. Pois é, mas eles não alteram o nome por causa da marca, né? Mas eles compram para poder diminuir a questão da concorrência e aumenta o patrimônio. Que nem a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela comprou, foi a Pepsi? Eu acho que foi União. Oi? Acho que eles fizeram união, né? Até hoje o faturamento é igual. Então Tanta deve ser pessoa. uma fusão ali, uma fusão. cisão parcial, né? Uma fusão ali. Tem a Coca-Cola Fusão comprou não foi, bastante, não. né, professor? Oi? Tipo, qualquer concorrência que entra, eles vão lá e compram. Sim, é muito favorável a eles, né? E aí acaba utilizando a mesma marca, porque a marca é forte para os consumidores daquela determinada marca. A ideia deles ainda continua sendo que não houve nenhuma mudança, né? E a empresa acaba ganhando com isso, né? Eu queria citar para vocês, por exemplo, como foi a área que eu atuei bastante, frigorífico. Tinha um frigorífico em Venceslau que chamava Caiova. E na época do Independência, esse Caiova já tinha fechado muito tempo. Mas nós produzimos mercadorias, carne in natura, com a etiqueta com a marca Caiova. Por quê? A marca Caiova, ela era muito difundida na Europa, na União Europeia, no mercado externo, entendeu? Então, não importa que aqui no Brasil a empresa já tinha fechado, a marca era forte lá fora. Como ainda tem empresa que utiliza a marca Independência, as etiquetas Independência. Nós temos um grupo particular e de vez em quando alguém posta, né? Fotos de produto Independência. E olha que a Independência não está mais produzindo, mas por conta da marca ser forte no exterior. Tranquilo até aqui? A professora falou de frigorífico, da parte de fusão ainda. Que Sadia e Perdigão, eles fazem parte do grupo BRF, se fundiram, né? BR Food, né? BR Foods, isso mesmo. Isso aí é interessante isso. Já aconteceu há algum tempo, só que de vez em quando parece que eles vão dando uma ampliada, né? Isso mesmo. Outros frigoríficos, outras unidades, não só de frigoríficos, mas de processamento de
proteínas animais, né, animal, eles vão agregando aí, e vão se formando as grandes corporações, e dentro dessas corporações tem ali, muitas vezes, o controle conjunto, ou não, tem ali um grupo que ou uma empresa que é a controladora e controla as demais, né, seja 100%, 50%, 20%, né, e logo mais na frente nós vamos falar sobre o que é considerado para entender ter o controle ou não de uma entidade, quando que uma empresa passa a ter o controle ou não. Olha, aqui nós vamos já entender um pouco sobre isso. As formas de reorganização das sociedades e algumas definições, né? Como que as sociedades são organizadas. Alguém pode ler? Queira ler aí, por favor? Me ajudem, pessoal. Tuane, leia um pouco. O Leandro, o Emerson, Flávio. Formas de reorganização das sociedades e algumas definições. Controlada. Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Artigo 243 da Lei 6.404/76. Mas se todas as ações de uma empresa pertencem a outra, ela não é apenas controlada, ela passa a ser uma subsidiária integral daquela outra empresa. Isso mesmo, pessoal. Então, a controladora, ela pode controlar diretamente a empresa, né? Ou seja, tendo ali um tanto de ações, uma participação que lhe ofereça autoridade, poder, né, relevância na tomada de decisões, né? Ou também ela pode fazer parte de um grupo onde suas controladas, né, investem nessa determinada empresa. Vamos pôr a empresa A, B, a empresa A é a controladora e ela tem ali a empresa B, C e D que detém participações em E. Então, por ela ser controladora de B, C e D, ela acaba indiretamente sendo controladora da empresa E, mediante as participações das empresas que são controladas dela, tá? É o direto ou indiretamente. E quando a empresa tiver todo o capital da empresa controlada, aí ela já passa a ser uma subsidiária, tá? Leitores? Gente, aqui, controladora, quem vai ser o leitor? Pode ser eu, professora. Bora lá, Leandro. Controladora é a sociedade, quer seja diretamente ou através de outras sociedades sob seu controle. É titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente prevalência nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Em outras palavras, a lei não diz que a empresa precisa ser dona de mais de 50% das ações, com direito a voto para ser controladora de outra empresa. Basta que ela seja a empresa que detenha o poder de eleger a maioria dos diretores e tomar as principais decisões na vida da empresa. Muito bem. Então, a controladora, como eu já expliquei aqui com relação à controlada, né, é aquela que pode ser diretamente, ela tem esse poder de decisões relevantes e de votos, né, mas também ela pode ser indiretamente através das suas controladas, ter esse poder de decisão. Então, a lei não diz que tem que ser 50% ou mais das ações, né, para ter direito a voto. Pode ser também nessas situações já citadas anteriormente. Isso aqui, de início, faz uma confusão, mas depois que nós vamos praticando, nós vamos ficando mais
expert no assunto, e aí traz uma certa clareza, tá bom? Pode ficar tranquilo. Leitores? Eu leio agora, professora. Bora lá. Coligada. Sociedades coligadas são aquelas vinculadas a uma ou mais empresas sujeitas à mesma relação de controle, integrantes do mesmo grupo econômico na qual a investidora tem a influência, mas não o controle. Muito bem. A coligada já não tem, né, um controle, só tem uma certa influência, ou seja, a empresa que investe, a investidora, ela tem ali um certo grau de influência, porém não tem o controle de tomar uma decisão, de eleger a diretoria, né, de tomar decisões relevantes, e assim, ela só pode, talvez, influenciar nesse processo, tá bom? São muito próximos uma coisa da outra, né? Entre coligada e controlada. A controlada, a empresa controladora, tem toda, né? Ela tem poder para tomar decisões. Na coligada, já não. Vamos lá ver a questão da investida, pessoal. Leitor? Amanda? Investida é quando o investidor... Pode? Oi? Pode ir? Pode ir. Pode? Ah, tá. Investida é quando o investidor controla uma sociedade através do investimento, tendo direitos e retornos variáveis em função de seu envolvimento com a investida e quando tem habilidade para afetar esses retornos por meio do seu poder sobre a investidade. Sobre a investida, né? É investida. Ah, tá. Então, ou seja, o investidor, ele controla a sociedade através de investimentos e tem direitos a retornos variáveis em função desse seu envolvimento. Ou seja, o seu retorno seja através de pagamentos de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, né, são variáveis. E também ele tem a habilidade de afetar esses retornos por meio do poder que ele tem. Como que ele vai afetar, né? Ele pode tomar decisões que beneficie ou que traga benefício próprio para ele, fazendo com que esses retornos, né, sejam otimizados. Ou outras decisões que favoreçam, né, tipo, quanto ao negócio, ramo de atividade da empresa, a sua entidade. A investidora é a sociedade que tem influência significativa sobre outra, porém não tem o controle, e a adquirida pode ser um negócio ou um conjunto de negócios em que o adquirente obteve o controle, tenha o controle sobre a adquirida, ou seja, o adquirente é o controlador, né? O que vai ter o controle sobre a controlada. Ainda com relação às formas de reorganização, vamos seguir ali os conceitos. Leitores, ali pode ler uns 3 itens, 4. É importante saber porque vai que já vocês estejam fazendo esses procedimentos lá na empresa de vocês, que vocês forem atuar. E eu torço para vocês, tá? Tudo funcionário de alto escalão. Essa é a intenção. Leandro, Isabelle, já vocês tudo aí nas grandes corporações, aí todo pessoal Mexer com investimento, trabalhar com o dinheiro dos outros. Sim. Por que não? Bora lá. Leitores. Maria Lindinha.
Bora lá, adquirente é o que adquiriu, que controla o negócio, seja pessoa jurídica ou seja uma pessoa jurídica ou uma empresa ou uma operação ou um conjunto de ativos, né? Nós tratamos disso lá no primeiro slide, segundo slide, com relação à combinação de negócios. É um dos critérios que deve ser observados, né? O negócio em si é um conjunto integrado de atividades, seja ativos, né, capaz de gerar rentabilidade, ou seja, dividendos e redução de custos ao seu investidor, né, ao seu controlador, investidor, adquirente. Proprietário é o dono do negócio ou os donos, os acionistas, né? O dono do negócio em se tratando de empresário individual, os donos sócios, né, sociedades limitadas, e os acionistas nas SAs. O poder é o direito existente que confere tanto aos seus detentores, né, as habilidades para dirigir atividades relevantes e tomar decisões, ou seja, inclusive em benefício próprio, né, da controladora. Atividades relevantes são aqueles fatos que afetam de forma significativa o retorno sobre a investida. Na compra do controle de um negócio, o pagamento pode ser realizado de várias formas, tá? Pode ser através de entrega de dinheiro ou um equivalente de caixa, ou a assunção de um passivo, né? Ou a transferência de ativos, ou emissões de ações, ou combinação de 2 ou mais instrumentos citados aqui. Ou seja, quando uma empresa compra, né, um negócio de outra empresa, seja a pessoa jurídica inteira, ou seja um ramo de atividade, ou seja um conjunto de ativos, as formas de pagamento é o que elas, juntamente ali, considerarem colocar no contrato. Pode ser mediante dinheiro, né? Ou a empresa que está vendendo esse negócio, ela tenha, por exemplo, muitas dívidas e não está conseguindo honrar, por isso está vendendo, né, partes das suas ações. A empresa adquirente, ela pode assumir esses passivos, ou seja, essas obrigações mediante participação, né, societária nessa empresa investida. Ou também pode ser através de vendas de equipamentos, transferências de ativos. Por exemplo, uma determinada empresa, a controladora, ela pode ter descontinuado ali uma linha de produção e feito investimentos, né, em coligadas, controladas, investidas, e dar como pagamento esse conjunto de ativos que ela não utiliza mais, né? Ou como pode ser um pouco de ativo, um pouco de dinheiro e assim por diante. Depende do que as partes, né, combinarem na transação desse negócio, tá? Tranquilo até aqui? Observação. Também pode ocorrer a obtenção de controle mediante transferência ou compra, sendo através de recompra de suas ações, da perda do efeito do direito do veto, né, de veto de não controladores, o qual antes impedia o adquirente de controlar a adquirida. Ou seja, o adquirente e a adquirida combinam negócios. Exemplos de combinação de negócios alcançadas por contratos independentes inclui, quando permitido legalmente, juntar 2 negócios por meio de arranjo vinculante, ou seja, um contrato onde há compartilhamento de todos os riscos e benefícios por empresas distintas. Isso nós podemos chamar, se eu não me engano, é um tipo de contrato just time, se eu não me engano, just time. Eu vou pesquisar, eu passo para vocês depois. Onde, né, há 2 empresas distintas, elas combinam um negócio, porém nenhuma das 2 são controladoras.
Por quê? Porque ambas assumem os riscos e os benefícios que esse contrato, né, pode vir a trazer como resultado, tá? Recompra de ações. Também a adquirida, ou a controlada, ou a coligada, ou a investida, com o tempo, ela pode ter capital suficiente e recomprar essas ações que outrora está em mãos da controladora, tá? Então, são N situações que também, né, interferem aqui com relação à questão do controle do negócio, da forma de pagamento, entre outras situações, tá? A contabilização, pessoal, para esclarecer, ficar mais fácil a nossa linguagem e aquilo que nós, contadores, sabemos fazer. Contabilizar os fatos, né? Aqui eu tenho o balanço da empresa A, B e C, que lá no nosso exemplo anterior, vamos aqui, né? Olha só, a empresa A, B e C, antes da incorporação. Então, aqui nós temos o balanço patrimonial das 3 empresas. Da empresa A, conjunto de ativos, circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, e patrimônio líquido. Da empresa B, a mesma coisa, da empresa C, tranquilo. São empresas distintas, né? A partir da incorporação, como vamos ficar? Vamos lá. Aqui eu tenho o balanço a partir, né? Ou seja, depois da incorporação, onde a empresa A incorporou a empresa B e a empresa C. Então, aqui nós temos a soma do circulante, tanto da empresa A, da empresa B e o da empresa C, que vai compor o balanço atual, né, da empresa A. E assim sucessivamente, o ativo não circulante da empresa A, B e C são somados e fazem parte atual da empresa A. Passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, ou seja, todo o capital da empresa B e C foi incorporado à empresa A, por isso, um único balanço, tá bem? Pessoal, bastante atenção que vai ter exercício e vocês vão ter que fazer esses procedimentos, tá? Contabilização por incorporação, fazendo os lançamentos contábeis, ou seja, eu vou fazer aqui o lançamento na sociedade B pela transferência de ativos, né, para a incorporadora. Então, nesse primeiro lançamento, eu estou transferindo o quê? Os ativos da empresa B, circulante e não circulante, para a empresa, para a incorporadora. Então, eu vou creditar, né? Ou seja, está saindo do meu ativo circulante, não circulante e circulante da empresa B e transferindo, debitando na conta incorporação, que é a da empresa A. Por quê? Saiu do ativo não circulante 90 mil, saiu do ativo circulante 60 mil, a soma dos dois está sendo incorporado na empresa A, 150 mil relativos à transferência do ativo. Com relação à transferência do passivo, vocês viram aqui que no ativo, o ativo não tem natureza devedora, pessoal? Gente, o ativo tem natureza devedora. Então, para eu baixar o ativo, eu tenho que creditando o ativo, eu estou zerando ele, tá? E estou debitando na conta incorporação da empresa A, tá? Ou seja, mandando esse dinheiro, saindo aqui e entrando lá. Por isso que ele está creditado. Fazendo o procedimento inverso, pela natureza dele. No passivo, o passivo tem natureza credora. Então, quando eu quero baixar na empresa B, eu tenho que debitar. Portanto, eu debito passivo circulante, debito passivo não circulante, a soma dos dois, 85 mil, e vou creditar na conta incorporação da empresa A, 85 mil, tá?
eu faço a inversão, né, da natureza das contas. Ativo, natureza devedora, então eu credito, faço o inverso. Passivo, natureza credora, eu faço o inverso debitando. E a baixa do patrimônio líquido? O patrimônio líquido, ele está de que lado no balanço? Do lado do passivo, então a natureza dele também é credora. Não é isso? Para eu aumentar o passivo lá no balanço, o que eu tenho que fazer? Creditar, não é? Quando eu tenho lucro, eu credito. Quando eu tenho prejuízo, a conta prejuízo, ela vai, entre parênteses, com um sinal negativo, sendo debitada lá no passivo, porque lá no patrimônio líquido, porque ela é uma conta redutora de PL. Opa! O Leandro tá ali tomando também um tererezinho gelado. Opa, todo mundo. Flávia, olha só. Tem uma aguinha aqui, ó. Tá calor, né, professor? Toma uma aguinha, professora, para se hidratar. Isso, aqui tá meio fresco já. Até aqui tranquilo, pessoal, os lançamentos? Sim. Então tá. Com relação à empresa C, eu não posso somar, fazer junto, professora, da empresa B e da empresa C? Não, os procedimentos têm que ser separados, porque você está fazendo a incorporação de 2 CNPJs diferentes. Vamos falar por CNPJs, que é mais fácil a gente entender, né? De 2 empresas distintas. Então, essa incorporação tem que ser os lançamentos separados. Aqui é o mesmo que eu fiz na empresa B, eu estou fazendo na empresa C. O ativo não circulante e ativo circulante da empresa C sendo incorporado na empresa A. O passivo circulante e não circulante da empresa C sendo incorporado na empresa A. E a baixa do patrimônio líquido também da empresa C, né, debitando, sendo incorporado na empresa D. Esses saldos aqui, pessoal, o saldo de incorporação é a soma das duas contas, tá? Tanto no ativo quanto no passivo. E estão lá no balanço, no primeiro aqui, ó, nesse balanço aqui, tá? São os saldos dos balanços individuais de cada empresa. A contabilização agora na empresa A pela incorporação. Então, como que vamos fazer? Eu vou pegar o saldo, né, que veio da empresa B, recebido da empresa B e C, que está creditado na conta incorporação, e vou destinar esses saldos às contas de ativo circulante e ativo não circulante. Aqui na empresa, na incorporadora, eu posso fazer tudo junto? Posso, porque é a soma dos dois, porque aqui já está sendo incorporado. Por que lá na anterior não posso fazer tudo junto? Porque cada empresa precisa fazer o balanço patrimonial de encerramento, né? Zerando as suas contas, seja de ativos, de passivos ou de PL, transferindo para a incorporadora. Elas ainda são individuais. Dentro da incorporadora, aí eu posso juntar porque eu já estou incorporando ao patrimônio da empresa. No passivo, a coisa, vou debitar, fazer ao inverso, né, da natureza da conta passiva, debito a conta incorporação e credito, aí conforme a natureza, aumentando as contas do passivo circulante e passivo não circulante na incorporadora. Com relação ao patrimônio líquido, a mesma coisa, vou debitar a conta incorporação, porque a natureza dela é credora, para eu reduzir essa conta incorporação, eu debito. E credito a conta capital, que representa aí o montante, né? Gente, vocês não estão vendo o saldo, né? Ah.
R$ 150 mil, que é o capital de B e de C que veio para a empresa A. Contabilização por fusão, pessoal. São os mesmos procedimentos que nós fizemos na incorporação, nós vamos fazer nos procedimentos de fusão. Só que nós temos que renomear, né, a conta receptora. Em vez de ser conta de incorporação, vai ser uma conta de fusão. O procedimento é a mesma coisa. A natureza do ativo é devedor, passa para zerar, eu credito. Natureza do passivo IPL é credora, para zerar, eu debito, tá? E vou mandando esses saldos, tanto do ativo, passivo ou PL, para as contas de fusão, através, né, dos lançamentos. Tanto da empresa. Aqui, no caso, como é a fusão nós estamos fazendo, nós estamos lançando na sociedade A, pela transferência de ativos, para a nova sociedade AD, porque as 3 sociedades, elas deixaram de existir, né, e criaram uma nova sociedade, ou seja, a sociedade D. Então, esse capital das 3 está sendo incorporado fundido, né, ou seja, fusionado à sociedade D, a nova sociedade. Os lançamentos de A, de B, com a mesma coisa. Eu acho que eu não botei aqui os lançamentos da empresa C para vocês. Deixa eu ver aqui. Não coloquei aqui os lançamentos da C, deixa eu ver. Empresa A, empresa B, empresa C. Na fusão, ó, eu coloquei aqui da empresa A, os saldos dos balanços, da empresa B, né, os saldos do balanço individual, e faltou aqui, não, tá aqui, é que eu passei rápido, os saldos do balanço individual da empresa C. O procedimento é o mesmo, não vou ficar aqui falando um a um para não cansar vocês. E aqui nós temos já a fase de recebimento, né, na empresa D, de todos os saldos de ativo, passivo e PL, oriundos das empresas, né, que foram fusionadas, formando a nova empresa D. O mesmo procedimento, olha só, pessoal, vocês viram isso? Que eu coloquei, esqueci de alterar, incorporação, ó, é fusão aqui, tá? Vou mudar isso aqui já no slide para vocês. Esqueci de nomear, Ctrl C, Ctrl V. Eu mudo e mando para vocês, tá bem? Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Tá, aqui tem o meu erro. Ô, Tuane, eu gostei desse sim. Ficou parecendo aquelas de criança, né? Vocês estão aí? Sim, estamos, presente. Mas tem que fazer isso mesmo. Então, aqui houve um erro meu. Não alterei para fusão. Nós estamos fazendo fusão, não é incorporação, tá? Isso aqui é erro, porque eu fiz um Ctrl C, Ctrl V e não observei isso aqui, tá? Perdão aí. Já estou assumindo o meu erro. Final, a contabilização, né, da fusão, ou seja, como que ficou a participação dos acionistas das sociedades extintas no capital das novas sociedades, da empresa D. Ou seja, esses acionistas, não é porque houve uma fusão que eles vão deixar de ter participação nas outras empresas. Na verdade, elas fizeram uma combinação de negócios, fizeram a fusão, né, de 3 empresas, criaram uma outra, mas, porém, os acionistas de cada uma dessas empresas vão assumir, né, partes, ou a sua participação, mediante o grau de participação de cada uma, a quantidade em porcentagem de cada uma, no capital dessa nova empresa constituída. Então, vamos lá. A companhia A, nós podemos ir lá no balanço dela.
quantas ações ela tinha. Vamos lá. A companhia A, lá no balanço. Olha lá, o patrimônio líquido da empresa A, 210 mil. Por quê? O patrimônio líquido representa, né, o capital dos sócios, né? O capital próprio da empresa. Então, a empresa A, 210 mil, a empresa B, dos 65 mil, e a empresa C, 85 mil. Vamos lá novamente no nosso quadrinho. Opa! E nós vemos aqui que elas têm, respectivamente, né, o valor do seu patrimônio líquido em participação na empresa D. Só mudou a empresa, o nome da empresa, mas, porém, os sócios permanecem o mesmo, com participação, né, de acordo com o seu capital investido na empresa. Esse valor aqui poderia ser alterado em relação, poderia mediante ao valor nominal de cada ação, né? E como que eu vou saber em porcentagem a participação de cada um? Aqui basta somar todos os saldos, né? Achar o montante aqui, aí pegar especificamente o de cada uma, dividir pelo saldo total e multiplicar por 100, você vai encontrar a porcentagem de participação de cada uma no capital da nova empresa D. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Cotização por cisão, o mesmo procedimento, né? Nós vamos aqui ver. A CIA Alfa, que produz e comercializa refrigeradores, deseja separar essas duas operações, ou seja, os acionistas decidem, né, pela cisão parcial da empresa, com a criação da empresa Beta, onde, né, o objeto social será apenas o comércio dos referidos equipamentos, ou seja, porque a Alfa, ela produz e comercializa. Num determinado momento, os gestores falaram, vamos fazer uma cisão, né, parcial, ou seja, vamos dividir aqui, vamos criar uma empresa, a empresa Beta, e ela vai ficar apenas com objeto social, ou seja, vai ser simplesmente funcionar como um comércio, com a função de venda desses equipamentos. E a empresa Alfa ficou somente com a parte de produção. Então, nós vemos aqui, né, que, supondo que o patrimônio da empresa Alfa, antes da cisão, seja ali 300 mil de ativo circulante, 600 mil de ativo não circulante, total 900 mil. O passivo não circulante, 250 mil, o passivo circulante, 190 mil, o patrimônio líquido, 460 mil, total do passivo mais PL, 900 mil reais. Mania da gente de falar passivo mais PL, com a nova, com a convergência, né, o PL faz parte do passivo, tá? Porque ele representa o capital próprio, e as outras duas contas do passivo, capital de terceiro. E que as transferências para a Beta sejam assim, do ativo circulante, né, tinha 300 mil, 50% veio para a empresa Beta. Do ativo não circulante, tinha 600 mil, foi transferido 220 mil. Portanto, um total de 370 mil do ativo de Alfa, que era de 900 mil, veio para o ativo da nova empresa da Beta, né? O passivo circulante, também de 250 mil em Alfa, transferiu para a Beta 90 mil. O passivo não circulante, 190 mil, transferiu 70 mil. E nós temos aqui ainda o PL, né? Que eu não demonstrei aqui, mas quanto do PL aqui, de 460 mil, foi transferido para a empresa Beta, pessoal? Hein? O que vocês acham? Quantos do PL, qual o valor do PL
da empresa Alfa foi transferido para a empresa Beta, que aqui eu só tenho o saldo. R$210 mil, pessoal. Ou seja, aqui do patrimônio líquido de Alfa, foi transferido para a empresa Beta 210 mil, porque o balanço, né, eu coloquei aqui apenas a parte do passivo que foi transferido, mas um balanço ele tem que ter equidade entre os lados, né? Então, a empresa que transferiu apenas, né, os seus passivos, ou seja, as suas obrigações com terceiros, tá bem? Para a empresa Beta, a nova empresa que vai representar o comércio dos equipamentos de refrigeração. Após a cisão, os patrimônios das respectivas empresas ficam assim. A Alfa, né, que tinha um ativo circulante antes de 300 mil, ambas ficam com 150 mil cada uma. O ativo não circulante de Alfa foi reduzido, sendo 380 permaneceu em Alfa, 220 foi para Beta. A soma dos dois, anterior, 600 mil. E o total de ativos e passivos, que antes era 900 mil, que estava todo em Beta, 370 faz parte agora, perdão, aqui de Alfa, 370 agora faz parte da Beta, né? Com relação ao passivo circulante, não circulante e o patrimônio líquido, a mesma coisa, né? O balanço após a cisão já são individualizados, cada um nas suas empresas. Aqui está o saldo do passivo, do PL que eu tinha perguntado para vocês, os 210 mil que saíram do capital próprio da empresa Alfa e foram transferidos para a empresa Beta. Pessoal, até aqui tranquilo para vocês? Tudo, professor, dá meio um nó na cabeça, né, mas... Sim, isso é verdade. Vocês chegaram a verificar os exercícios da aula de hoje? A lista que eu mandei no WhatsApp de vocês? Deram uma olhada? Eu olhei lá, professora. Olhou? Eu vou parar de apresentar essa apostila, porque nós terminamos ali os slides, né? Concluímos. São 8 questões, né? Oi? São, mas a primeira, vocês verificaram a primeira? Não, pera lá. Eu abri a errada aqui, eu abri a certa. Eu abri a da aula passada. Sim. Eu vou colocar aqui para vocês a lista de exercícios. Deixa eu ver. É que eu fico com tanto material aberto, é perigoso colocar coisas erradas. São 5 questões. Isso, são... A da pesquisa, né, que a professora está falando? Isso mesmo. Através de pesquisa, faça uma comparação entre, né, as normas internacionais de contabilidade, a BRGAAP, né, e os GAAP, ou seja, os princípios contábeis aceitos pela contabilidade brasileira e pela contabilidade americana. Anotem aí, isso aqui eu estou dando para vocês, para facilitar a pesquisa. Isso aí vocês vão ter que anotar, tá? Professor, tá aparecendo o slide da última, do que a senhora acabou de explicar agora, não tá aparecendo esse que a senhora leu aí, não. Sério? Peraí, deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo ainda o PDF, né? Então, deixa eu parar, deixa eu fechar até esse PDF aqui. Deixa eu colocar novamente. Tanto material aberto que é perigoso. Tá. Aqui. E agora? Tá.
Agora apareceu a pergunta, né? Tá certo. Então, a pesquisa, pessoal, vocês vão fazer uma comparação. Pode, não precisa ficar com preguiça de copiar conteúdo, não. Então, o que vocês devem observar para facilitar essa pesquisa para vocês? Vocês vão fazer essa comparação com relação às a primeira elaboração, né, das demonstrações financeiras. Esse é um tópico. Como que cada uma, né, determina a elaboração dessas demonstrações financeiras, tá? Um outro passo é com relação à base de valor adotado por cada uma delas. Qual a diferença entre essa base de valor? Vocês estão anotando, copiando? Professora, a primeira é a relação do quê? Com relação à elaboração. Deixa eu fazer o seguinte. Vê aí se vai. Vamos lá. Primeira elaboração das demonstrações financeiras. Para cada um dos princípios, tá? Seja norma internacional, seja... aparecendo para vocês aí, né? Sim, professora. Deixa eu ver aqui. Moeda de contabilização, perdão. Mais... Isso aí, tranquilamente, vocês vão conseguir em sites confiáveis, algumas literaturas e assim por diante, tá? Bem resumidamente, qual é a intenção? É fomentar o conhecimento e deixar vocês bem embasados com relação à contabilidade internacional, né? O que é a nossa realidade hoje. Então, vocês vão verificar ali, pesquisa, com relação a como que é o procedimento de adoção, seja da norma internacional, ou da BR-GAAP, ou da US-GAAP, com relação à primeira elaboração das demonstrações contábeis, se tem que ser, se todos eles precisam retroagir, ou se pode ser a partir de então, né? Qual a moeda adotada para fins de mensuração e contabilização, qual a base do valor contábil, como que é o procedimento com relação à estrutura do balanço patrimonial, seja para as normas internacionais, ou BR-GAAP, ou US-GAAP, a estrutura do DRE, DFC e assim por diante, tá? Pode ser pesquisa sucinta, mas que esclareça bem, que traga clareza às respostas, tá bem? Eu vou salvar aqui e mando novamente no grupo, tá? Professora, tem que ser manual?
Não, pode responder aí e na próxima aula, nas correções, vocês que vão trazer essa pesquisa para mim, tá bom? Ah, tá. Não precisa mandar para a senhora, não, então, Não, né? não. Nós vamos fazer as correções na próxima aula e na aula mesmo nós vamos debater sobre essas possíveis diferenças ou, né, igualdades uma entre outras e assim por diante. Ok. Bom, pessoal, eu acho que agora nós podemos encerrar, né? Tem a listinha de atividades aí para vocês. O exercício, só lembrando, o exercício aqui, ó, eu dei um balanço para vocês e vocês vão fazer aquele procedimento lá de lançamentos contábeis e posterior, né, após a incorporação, isso aqui é incorporação, tá? Vocês vão levantar o balanço após a incorporação, tá bom? É bem tranquilo, é só seguir aquele modelo lá que é fácil, é só praticar, tá bom? Professora, manda os slides para nós. Ah, sim, eu vou alterar aquele desvio lá, aquele Ctrl+C, Ctrl+V da incorporação, era para ser fusão, e já mando para vocês, tá bom? Tá bom. Então, boa noite, até a próxima aula. Obrigada Boa noite. pela participação, que eu tenho visto bastante professor reclamando da participação, a nossa turma está bem concisa, isso é muito bom. Faça uma lista de presença na turma lá, do jeito que eu fiz o anterior. Aqui, ó. Beijão, um abraço para vocês. Beijo, bom final de semana. Obrigada, igualmente. Tchau, Vocês boa são uma noite. turma maravilhosa, eu tenho orgulho de vocês. Boa noite. Beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite, Maria. Isabelle, beijão, Isabelle. Joyce, tchau. Tchau, professora. Cristiane também.